O título da nossa palestra, Reforma Tributária do Consumo, Mudanças e Impactos. O que vai mudar? Eu sei que muita gente aqui sabe, eu sei que eram 5 tributos e agora será apenas um. Todo mundo sabe sobre isso, sobre reforma tributária. Se você quiser perguntar para qualquer pessoa, o que você sabe sobre reforma? Eu sei que eram 5 tributos e agora a gente só vai ter um único tributo. Mas eu digo uma coisa, você está errado. Você que diz aí fora que são 5 tributos que vão se transformar em um, você está errado. Poxa, então o que eu estou aprendendo sobre reforma tributária? Eu vou explicar para vocês que você está errado, tá bom? E que isso que contaram para vocês não é a verdade. Mas vamos lá. Gente, eu coloquei aqui, eu vou ficar um pouquinho mais de lado aqui, porque o importante é o que, se vocês vão conseguir. E outra coisa, todos os slides aqui serão disponibilizados para vocês, tá bom? Então, podem ficar tranquilos aí, não precisa ficar tirando foto, presta atenção, porque depois a gente vai ter aí isso. Mas eu coloquei aqui 2 imagens, a imagem de uma casa, né, velha e a imagem de uma casa nova. E ali embaixo está escrito o seguinte: toda reforma parte de um pressuposto: mudança e transformação. Seguimos aqui, em uma reforma, às vezes, não significa apenas um embelezamento, como uma tinta nova, mas uma transformação estrutural. Às vezes a gente cria na cabeça da gente a ideia de que fazer uma reforma é você pintar a casa, e não deixa de ser, tá certo. Também toda reforma envolve isso. Mas às vezes uma reforma ela exige uma mudança estrutural. Você estava seguindo num caminho e você vai começar a seguir outro caminho. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção no dia de hoje, ou nessa noite, em relação a isso. Porque o que a reforma tributária está trazendo, de fato, é algo estrutural. Então vamos lá. E foi isso que a reforma tributária do consumo promoveu no sistema tributário brasileiro. Uma transformação estrutural. Nós vamos falar nessa noite sobre 5 coisas. E vocês vão perceber que os 5 vai acompanhar a gente aqui nessa palestra de hoje. Vamos lá. Primeira coisa. Principais problemas do atual sistema tributário brasileiro. Se a gente vai fazer uma reforma, ou se a gente está fazendo uma reforma, subtende que a gente tinha um problema. Eu faço uma reforma numa casa por quê? Porque minha casa está com um problema, seja lá nas paredes, nas estruturas. Se eu proponho a fazer uma reforma tributária, porque o sistema tributário que nós efetivamente temos está com problema. Mudanças promovidas pela reforma tributária, principais características da reforma tributária, alguns destaques importantes, são vários destaques, e vocês vão perceber que eu escolhi 5, porque os 5 vai fazer parte aqui da nossa noite de hoje, e os principais desafios da reforma tributária. Então, vamos lá, repetindo, principais problemas, mudanças promovidas, principais características, alguns destaques e, finalizando aqui, principais desafios da reforma tributária. Vamos lá. Então vamos começar falando da casa velha. Essa imagem que vocês estão vendo ali, dessa casa que está precisando de uma pintura, está precisando trocar ali as portas, está precisando dar uma renovada. Que sistema é esse que nós temos? E aqui eu separei 5 coisas. 5 problemas que o sistema tributário brasileiro atual tem. Primeiro deles, um sistema bastante complexo. O sistema tributário brasileiro hoje é considerado um dos mais complexos sistemas tributários que existem no mundo. Não é na América,
no mundo. Vocês sabem, o Brasil hoje possui 5.559 municípios. 5.559 municípios. Nós possuímos 27 unidades da federação. No âmbito dos estados, são 27 legislações de ICMS. No âmbito dos municípios, quase 5.600 legislações de ISS. E todas elas com diferenciação de alíquota, todas elas com diferenciação nas deduções de base de cálculo para algumas coisas. Regra disso, regra daquilo. Você pega uma lista de serviços com 40 itens e mais de 200 subitens. E tem municípios que às vezes estabelecem alíquotas diferentes para cada um desses subitens. E o tanto de obrigações acessórias que a gente tem que entregar? E as datas que têm que ser cumpridas? Em um município é uma data, em outro município é outra data, porque não existe uma regra geral para se pagar um determinado tributo. Se diz que no Brasil nós vivemos o que a gente chama de manicômio tributário, porque é tanta legislação, é tanta obrigação acessória, que às vezes as pessoas ficam perdidas diante de tantas regras. Sistema com elevado nível de carga tributária. O Brasil é considerado como um dos países que possui a maior carga tributária. E olha que ele está em 30º lugar. Você imagina quem está em primeiro. Mas o Brasil é considerado, hoje, no Brasil, em relação ao PIB, a carga tributária no Brasil hoje ela está ali em 32,32% do PIB. Isso representa um número bastante significativo. Pega o seu salário e diz, olha, 30% do meu salário, 35% do meu salário corresponde aí a, lógico, do ponto de vista percentual, tributo. Então, um problema nós temos, a gente precisa resolver isso. Será que a reforma tributária trouxe alguma solução para essa questão da elevada carga tributária? É isso que a gente vai ver hoje. Outra coisa, sistema altamente regressivo. O que é regressividade tributária? Quem sabe aqui? Todo mundo? Não sabe? Vamos lá. Eu coloquei ali regressividade, impacto da tributação sobre a renda da sociedade. Eu ganho, eu não, né? O professor José Naldo ganha ali 20 mil reais. Eu ganho 2 mil reais. Pô, por que o riso? Não achei graça. Vamos lá. O professor José Naldo ganhando ali seus 20 mil, eu ganhando 2 mil reais. Eu e ele nos encontramos em um supermercado e nós vamos comprar a mesma coisa, 200 reais, aquilo que a gente está querendo comprar. O que é 200 reais para o professor José Naldo? Que por receber 20 mil, os 200 corresponde apenas a 1% do salário dele. Eu, coitado, ganhando os meus 2 mil reais, vou comprar a mesma coisa, só que aquilo agora representa da minha renda 10%. Então, quando a gente fala sobre regressividade, é isso. Lógico que existem outras situações que podem ser analisadas em relação à regressividade, mas a que mais nos interessa é essa. Eu ganho 20, pago ali os 200, aquele outro ganha 2 mil e paga os mesmos 200. Isso é um problema do ponto de vista da distribuição de renda. Isso é um problema do impacto que a tributação ela pode exercer negativamente na renda e na vida das pessoas, sobretudo das pessoas com menor renda. A gente precisa mudar essa realidade não está correta. Outro problema, sim, e a reforma tributária, inclusive, ela vai trazer algumas soluções para isso, do ponto de vista da devolução do tributo, ou de parte do tributo, e a redução do tributo em algumas situações.
Então, essa é um primeiro momento que a gente pode ver aqui. A próxima questão, sistema bastante ineficiente. Hoje, no Brasil, se gasta muito tempo para resolver problemas de ordem tributária, de obrigações acessórias, de ter que cumprir com isso, de ter que cumprir com aquilo. Então, além de gastar tempo, pior, eu gasto dinheiro. Porque eu tenho que pagar consultoria disso, eu tenho que pagar consultoria daquilo, tenho que pagar um profissional de contabilidade, tenho que pagar um profissional da área do direito. Não que esses profissionais não sejam importantes, eles são. Mas muitas vezes esses profissionais, eles estão ali atuando para resolver problema que eu tenho com o fisco. E quando a gente vai analisar o retorno que os tributos dão à sociedade em se tratando de serviço, é aí que a coisa fica pior ainda. O Brasil é considerado, entre os países de maior carga tributária, o pior, os 30 maiores, o pior em termos de ineficiência tributária. Ou seja, eu pago o tributo e qual é o retorno que esse tributo traz para a sociedade? O Brasil está em último lugar dos 30 países com maior carga tributária. Você vai lá na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, aqueles países que a gente chama países nórdicos, lá a carga tributária é 40% a 45%. Poxa, campanha muito pior do que no Brasil, mas o retorno que a sociedade tem é totalmente diferente. Então veja, que país é esse que nós estamos tendo? Onde a gente tem um sistema complexo, onde a gente tem uma carga tributária elevada, onde a gente tem um sistema altamente regressivo, onde a gente tem um sistema ineficiente e, pior agora, antigo. O sistema tributário brasileiro ele foi construído na década de 60. Nós temos ali o Código Tributário Nacional, todo mundo chama de CTN, que é a Lei 5.172 de 66. O sistema tributário ele foi construído naquele momento. Com a Constituição de 88, algumas arrumações foram feitas. Mas a base, o fundamento do sistema tributário é lá da década de 60. Então vejam vocês, a situação do atual sistema tributário brasileiro é muito o quê? Sério. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, velho, o cara é professor da universidade, doutor, escrevendo séria com C. Que coisa horrível. Então vamos lá, fala comigo. O sistema, a situação do atual sistema tributário brasileiro é muito o quê? Muito séria, com C. Por quê? Porque ele é complexo. Ele é o quê? Elevado, se tratando de carga tributária. Ele é o quê? Regressivo. Ele é ineficiente e antigo. Pronto, você está feito. Se alguém te perguntar a partir de agora, por que o sistema tributário brasileiro ele tem problema? Aí você vai chegar para a pessoa e falar, poxa, olha, a situação do sistema tributário brasileiro é muito o quê? Sério. Poxa, aí você já lembra logo, complexo, elevado, regressivo, ineficiente e antigo. Agora a gente vai começar a perceber o que a reforma tributária ela vai começar a implementar. Então, tudo isso precisava de uma mudança. A gente precisa tentar fazer com que aquele rapaz que está triste, pensativo, ele possa pelo menos mudar. Campanha não quer dizer que você é a favor da reforma tributária, você é um defensor da reforma tributária. Calma, eu não estou aqui para fazer a defesa de olhos fechados aqui em relação à reforma, e eu vou mostrar para vocês onde é que tem alguns problemas que eu vejo. Mas a ideia é pelo menos trazer para vocês de que mudanças vão acontecer, algumas coisas positivas, outras nem tanto. Então, vamos lá. Então, mudanças promovidas pela reforma tributária. Primeira delas ali, olha, vamos falar aqui um pouquinho.
a emenda constitucional 132 de 2023, resultado aí da PEC 45 de 2019. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que, para que essa mudança pudesse ter acontecido, sobretudo no sistema tributário brasileiro, que é uma parte da Constituição, eles precisavam mudar a Constituição. E para mudar uma Constituição, a gente precisa de uma emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, não altera a Constituição. Você, que estudante, que sabe disso. Para que eu possa alterar a Constituição, eu preciso ou de uma outra Constituição, que não é o caso, ou de uma emenda constitucional. E essa emenda constitucional é a emenda constitucional 132. Você não pode esquecer isso. Você, estudante do curso de contabilidade, seja da UESP, seja da FAILO, do curso de Direito que estiver aqui, ou qualquer outro curso, profissional de contabilidade que está, se alguém perguntar qual é a base da legislação que alterou o sistema tributário brasileiro, nós temos ali a emenda constitucional 132, que, lógico, é apenas uma alteração à Constituição, só que a Constituição não vai entrar no detalhamento. Quem entra no detalhamento aí é a lei complementar. E nós já temos uma, que já foi aprovada, que é a lei complementar 214 de 2025, janeiro de 2025. Está bem próximo da gente. Foi esse ano. Tem uma outra que vai vir depois, que já voltou para o Senado. Ela começou na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, mas como a iniciativa foi na Câmara, tem que voltar para a Câmara. E já voltou para a Câmara, que é o PLP 118. A principal matéria do PLP 118 é falar sobre o Comitê Gestor, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ficou conhecida como Reforma Tributária do Consumo. Por que, campanha? Se concentrou na tributação sobre consumo. Então, a gente vai falar sobre IPI, sobre PIS, COFINS, ICMS e ISS. E a ISS, com mais propriedade, porque, como alguns sabem, aqui sou auditor fiscal do município de Conquista, nós temos alguns colegas ali, que já falamos, que trabalhamos com isso no dia a dia, e que nós seremos efetivamente atingidos e alcançados por isso. Mas ela também, gente, olha, mudou algumas coisas sobre a tributação, sobre o patrimônio. Então não pensa você que, embora a reforma tributária seja a reforma tributária do consumo, que vai trazer alterações sobre a tributação do consumo, mas ela também trouxe alterações sobre a tributação do patrimônio. Quando ela fala sobre o IPVA, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora, o ITCMD, o IPTU, o ITBI e a COSIP, que é aquela contribuição para o custeio de iluminação pública. Então, ela vai mexer também com isso. Instituiu novos princípios, o princípio da simplicidade, o princípio da transparência, o princípio da justiça tributária, o princípio da defesa do meio ambiente e o princípio da cooperação. Hoje você sai daqui sabendo esses quantos princípios? 5 princípios. Quais são eles? Vamos lá. Simplicidade, não é isso? Depois, transparência, justiça tributária, defesa do meio ambiente e cooperação. Quem gosta de futebol aqui? Ninguém? Pode levantar a mão, né? Não vou fazer pergunta, tá? Nem tão pouco pergunta difícil. Mas para vocês que estudam, que gostam de futebol, quando tem alguma demanda, algum problema que precisa ser resolvido lá de um time contra outro, que escalou o jogador que não deveria ter sido escalado, que não sei o quê, se recorre a quem? Ao juiz? Não é no campo, não. Tem um órgão, que é o superior, o quê? Tribunal de Justiça
desportiva. É o STJD. Que coisa interessante. Pois a partir de hoje, se você gosta de futebol ou não gosta de futebol, uma coisa tu vai saber aqui. Qual é o órgão que julga todas as demandas na área do futebol? Qual é? É o STJD. Poxa, campanha, por que STJD? O primeiro princípio, qual é? Simplicidade. O segundo princípio, transparência. Depois. Beleza, aí tá bom. STJD. Rapaz, eu já te ajudei a decorar 4 princípios. Se falando isso você não aprendeu, coopera, né? Que é o quê? O 5º princípio. Ficou fácil agora, né, também? Ficou fácil. STJD. O que tem a ver o princípio da simplicidade? Legislação única. Acabou essa coisa de legislação do município de Vitória da Conquista em relação ao ISS. Não vai ter mais. Vai ter lá o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais. Acabou. Pelo menos vai acabar, né? Porque nós estamos num período aí de transição. A gente vai ter uma legislação única. IBS e CDS, que daqui a pouco a gente vai falar, terão as mesmas regras. E a ideia é fazer com que haja uma diminuição da carga, o quê? O que está escrito ali? Carga burocrática. Eu não falei carga tributária. Eu falei carga burocrática. Então a ideia é diminuir, tornar o sistema tributário mais simples. Eu tenho uma única legislação que vai valer para todos os municípios, que vai valer para todos os estados. É isso que a reforma vai tentar implementar. Segunda coisa, princípio da transparência, aumento da clareza dos dados tributários. Eu agora, ao comprar alguma coisa, o valor que eu vou pagar de tributo se refere ao valor de toda a cadeia produtiva. Porque vai ser implementada uma regra que a gente vai falar daqui a pouco sobre não cumulatividade plena. Isso vai fazer sentido para você. Segunda coisa, princípio da justiça tributária. O que diz? O pagamento justo do tributo. Aquilo que nós falamos naquela hora, em relação aos 20 mil que Josenaldo ganha, o professor Josenaldo ganha e eu ganho os meus 2, pagando a mesma coisa. De que forma a reforma tributária ela pode minimizar esse impacto? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diminuição da desigualdade e promoção da equidade. Equidade é diferente de igualdade. Você que sai aí na rua falando que equidade é igual a igualdade, por favor. Igualdade é você dar o mesmo tratamento, independentemente de quem seja. Isso é igualdade. Equidade é você dar um tratamento diferenciado. Aquele que não pode, você tem que fazer mais por ele, porque ele não pode. Aquele que pode, ele não precisa. Então, isso é equidade, é você dar esse tratamento diferente a pessoas que se encontram em situações o quê? Diferentes. Isso chama-se equidade. Princípio da defesa, do meio ambiente, desestimam o consumo de bens e serviços prejudiciais ao meio ambiente. A reforma trouxe aí essas discussões que nós fazemos sempre sobre o meio ambiente, e a gente vai falar sobre um imposto que foi criado, que é um imposto seletivo, que é IS, que está ali do lado. E, por fim, o princípio da cooperação, aumento da colaboração entre os entes tributantes. Receita Federal, Comitê Gestor. Então, vamos lá, quais são os princípios? Você vai decorar de que forma? STJD, princípio da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da defesa do meio ambiente e da cooperação. É tudo Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Agora sim nós vamos chegar naquilo que nos interessa essa noite de hoje. Algumas coisas que nós vamos falar aqui
E eu quero pedir licença para as pessoas que talvez ainda não estudaram direito tributário. Eu vou ter que falar algumas coisas aqui que eu não posso furtar ao direito de ter que falar isso, tá bom? Primeira coisa, redução da quantidade de tributos. Isso é o que todo mundo sabe sobre reforma tributária. Né? 5 impostos ou tributos que vão se transformar em quantos? Em um, não é o que todo mundo fala? A questão que eu questionei vocês são dos 5. Você está errado se você está dizendo que são 5 tributos que vão se transformar em um, chamado IVA dual. É isso? Vamos lá. Recolhimento no local do destino, essa é uma mudança também bastante significativa. E é bom que a gente está aqui com o secretário de Gestão e Inovação, que ele vai levar lá para a nossa prefeita Sheila Lemos, tá? Uma das coisas que eu vou pedir aqui hoje. Se Conquista quer arrecadar mais IBS, vai ter que se preocupar com o consumo do município. A mudança é séria. Incidência por fora, base ampla de incidência ou tributação e não cumulatividade plena. Essa aqui é a mais gostosa ali de a gente ver, assistir essas mudanças ali, é a não cumulatividade plena. Mas vamos lá. Vamos começar falando redução da quantidade de tributos. Não significa redução da carga tributária. Tira da sua cabeça que a reforma tributária quer diminuir a carga tributária. Nada disso. Estabeleceu-se um teto de carga tributária, em cima disso a gente vai viver ali. Mas coisa de redução, você acha que o fisco, que as prefeituras, que os estados, que a União querem arrecadar menos? Esquece isso. Eu vou todo dia para a prefeitura junto com meus colegas, para quê? Para as pessoas pagarem menos impostos? Coitado. Vamos lá. Produtividade ali dos meus colegas, ali minha não, mas dos meus colegas, tudo é com base em quê? Em arrecadação. Vamos lá. Criação do Imposto sobre Valor Agregado. IVA. Imposto sobre Valor Agregado. Isso você já sabe. Então, se tem uma mudança que a reforma tributária trouxe, foi a criação de quê? Do IVA. No Brasil, é o chamado IVA dual. Não é ideal. No Brasil, a gente não vive, ou não vai viver, o IVA ideal. A gente vai viver o IVA dual. Vamos lá. O IBS, que é um imposto, tá? E por ser um imposto, ele não é vinculado, o dinheiro caiu lá na conta, eu posso gastar, o prefeito, o governador, da forma como ele quiser, dentro da programação orçamentária, porque é um imposto. Agora, o IBS, ou a CBS, ou melhor, a CBS, é uma contribuição social. E por ser uma contribuição social, quem foi meu aluno sabe o que é seguridade social. Envolve 3 coisas. Isso, muito bem, depois. Isso mesmo, você participou da aula e depois. Todas as vezes quando eu falo sobre seguridade social, eu estou falando de previdência, eu estou falando de assistência social e estou falando de quê? Saúde. Então, o governo federal, ao arrecadar a CBS, ele não pode fazer determinadas obras de infraestrutura pelo país. Não. Todos os gastos, lógico, existe a DRU, aí eu não vou entrar no mérito aqui agora, porque a aula não é disso. Aula, né? Vamos lá. Não é sobre DRU, que é a chamada desvinculação das receitas, né, da União. Mas vamos lá. Por ser uma contribuição, então, a União, quando arrecadar, ela vai ter que gastar ou com previdência, ou com saúde, ou com o quê? Assistência social. Foi criado também o imposto seletivo. Ah, então não foi criado só um imposto, o IVA. Que mesmo assim ainda está errado, né? Porque dentro do IVA, imposto tem uma contribuição. Como é que pode? Porque o nome é IVA, Imposto sobre
valor agregado. E aí lá dentro tem uma contribuição social. Peraí. Teria que ser um tributo sobre bens e serviços, sobre valor agregado, né? No caso do imposto seletivo, desestimular consumo de produtos prejudiciais, tanto à saúde como ao meio ambiente. Então, é uma forma de dar uma regulada aí. E por ele ter essa característica, ele deixa de ser um imposto com características fiscais para ser o quê? Extra-fiscal. Qualquer tributo que é cobrado para regular comportamentos, para regular a atividade econômica, ele deixa de ser um tributo com características fiscais ou arrecadatórias e passa a ser o que a gente chama de tributo extrafiscal. Não esquece disso. É igual o IPI. Quando se percebe que a gente precisa estimular o consumo, se reduz a alíquota do IPI. O que acontece com a produção? Diminui o custo de produção. E o que acontece? Os produtos tendem a ficar mais acessíveis, mais baratos. Eu estimulo o consumo. E o que mudou em relação à quantidade de tributos? Agora sim, eu vou desmistificar uma coisa para vocês. Vamos lá, pessoal. O que está escrito ali? Nós temos ali alguns tributos federais. Quais são? O IPI, todo mundo sabe, Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós temos o PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Esses são os 3 tributos federais. Não vai falar em impostos, tributos. Nós temos o estadual, que é o ICMS, e o municipal, que é o ISS. Quantos tributos são? 5, né? Não sei por que 5, né? Vai perseguir quantos princípios? Quais eram aquelas características do sistema tributário atual? Quantas? 5, né? Beleza. Então, os 5 vai fazer parte da nossa vida aqui hoje, tá bom? Quantos pontos tem a nossa palestra? Beleza. Então, eu tenho o IPI, eu tenho o quê? PIS, COFINS, ICMS e ISS. Primeira coisa que eu já vou desmistificar você. A CBS, ela vai substituir o quê? PIS e COFINS. Ela não vai substituir o IPI. Tira isso da sua cabeça. Se você até nesse instante achava isso, a partir de agora, sai daqui pensando diferente. E eu vou explicar o que vai acontecer com o IPI. Então, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vai ocupar o lugar do PIS e do COFINS. Quando eu vou para o IBS, aí o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. E aí você está percebendo que eu tenho um tributo estadual e um tributo que? Municipal. O que significa isso? Como é que serão as fiscalizações, campanha? O que nós chamamos de fiscalização compartilhada. Um auditor do Estado agora não vai chegar para você, poxa, eu sou um auditor do Estado. Você, município, você, auditorzinho fiscal do município, eu sou superior a você, porque tem alguns que pensam assim, eu estou falando com muita propriedade, tá? Tem alguns, não estou falando que são todos. Mas a partir de agora, auditores fiscais municipais, auditores fiscais estaduais vão fiscalizar o mesmo tributo, porque agora a fiscalização ela será compartilhada. Aí você está se perguntando, beleza, então a CBS substitui o PIS, COFINS, e o IBS substitui o ICMS e o ISS, e aí sim nós vamos ter o que nós chamamos de quê? De IVA dual. Esse dual é de 2, porque eu tenho CBS, uma contribuição, e o IBS, que é o imposto. E o que vai acontecer com o IPI? É aí que está, olha, a alíquota dele será reduzida a 0. Não vai acabar. Não existe mais IPI. Quem disse para você isso? Porque se a CBS fosse substituir o IPI, não ia ter mais IPI. E acrescento mais uma coisa.
Se você é dono de uma indústria que fabrica os mesmos produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, você vai continuar pagando IPI. Acabou o IPI? A CBS substituiu o IPI, como se anda dizendo por aí? Tu está errado se tu pensa assim ou se tu fala assim. Então, o IPI ele não vai acabar. Ele vai ser reduzido a 0%. Mas não será reduzido a 0% se aquele produto que aquela empresa estiver fabricando tiver similar sendo produzido na Zona Franca de Manaus. Então, se na Zona Franca de Manaus fabrica geladeira, e você aqui em Conquista, só um exemplo, se você aqui em Conquista fabrica geladeira, tu vai pagar IPI. Porque o produto que tu fabrica aqui é fabricado na Zona Franca de Manaus. É assim que vai funcionar. Então a CBS vai substituir IPI, é isso? Não. A CBS vai substituir o quê? PIS e COFINS. O IBS vai substituir o quê? ICMS e ISS. E o IPI será reduzido a 0. Poxa, mas aí, campanha, você está me dizendo que o IPI vai ser reduzido a 0 e a União vai fazer o que com a arrecadação? Vai ser reduzida a 0? Ela vai perder a arrecadação? Aí se inventou o imposto que? Seletivo. O imposto seletivo, então, ele entra na jogada do ponto de vista arrecadatório para compensar essa redução na arrecadação do IPI. Beleza? Vamos agora falar sobre o local do destino. Vou ser um pouquinho mais rápido. Migração da cobrança na origem para o destino. Essa é talvez uma das principais mudanças que a reforma tributária ela implementou. Uma das principais. Muda a lógica da cobrança do imposto. O que está escrito? A partir de agora, eu vou precisar saber para onde o bem foi. A partir de agora, eu vou precisar fazer a seguinte pergunta quando se tratar de serviço. Onde o serviço foi prestado? Essas são duas perguntas que vão acompanhar a sua vida até o final da sua vida, se você for contador e estiver trabalhando. Eu vou pagar o IBS onde? Eu vou pagar a CBS onde? Se eu estiver tratando de bem, de uma mercadoria, eu vou ter que fazer a seguinte pergunta. Para onde o bem foi? Foi destino, destinação. E se eu estiver falando de serviço, porque afinal de contas, o IBS é um imposto sobre o quê? Bens e serviços. A CBS é uma contribuição sobre bens e serviços. Então eu vou ter que, se for bem, eu vou querer saber para onde foi. Se foi serviço, eu vou querer saber onde o serviço ele foi prestado. E aí eu preciso diferenciar, só isso aqui já seria uma aula, falar sobre fornecedor, adquirente e destinatário. Quem vai ser o contribuinte do IVA? O fornecedor do bem ou do mal, né? Ou o fornecedor do serviço. A gente vai ter que começar a usar essa linguagem, fornecedor de bem e fornecedor de serviço. Adquirente é quem compra, é aquela pessoa que paga. E o destinatário é quem usufrui. Então, vamos imaginar, eu posso ser adquirente e destinatário ao mesmo tempo. Eu compro e eu usufruo daquele bem. Mas Pedro, meu filho, mora em outro lugar. E eu compro um livro para ele. Ele mora lá em, sei lá, Belo Horizonte. Foi estudar lá em Belo Horizonte. E eu gostei desse livro. Poxa, Pedro, estou comprando aqui agora na Amazon. Está indo para você. Fornecedor, claro, livraria que estiver vendendo. O adquirente é quem? Eu, que estou comprando. E quem é o destinatário? É Pedro. E a CBS? Vai para onde? E depois a gente vai falar como é que vai funcionar isso. Então, Pedro, nesse caso, ele é o destinatário, porque o livro vai para ele. É ele que vai
usufruir daquilo. Mas se eu compro o livro para mim, eu sou o adquirente e ao mesmo tempo eu sou o quê? Destinatário. Tudo bem. A mudança para o destino, ela amplia para o contribuinte o campo territorial de recolhimento. Acabou essa de pagar ICMS como a gente paga. Eu sei que o ICMS ele tem um regime misto, tem aquele DIFAL, diferencial de alíquota, mas a maior parte do ICMS eu pago onde? Na origem. De onde sai a mercadoria? De onde sai a mercadoria? Se você é uma empresa que vende para vários municípios no Brasil, como a origem, a saída foi daqui, o ICMS, lógico, não estou levando em consideração a questão do diferencial de alíquota, tá? Por favor. Mas se você está vendendo para vários municípios do Brasil, você só paga aqui, porque é daqui que está saindo. A sua preocupação é só com a Bahia. Acabou. Só que a partir de agora, se você vender para diversos municípios no Brasil, o que mudou? Agora é onde? Local do destino. Então agora você vai ter que se preocupar com as alíquotas de todos esses municípios. Se você vende para 5.559 municípios no Brasil, ou seja, para todos os municípios do Brasil, você vai ter que saber qual é a alíquota, lógico, do IBS municipal, a gente vai falar daqui a pouco, de cada um desses municípios. Porque agora não é mais a origem, agora é o destino. A mudança para o destino, assim, em relação ao ofício estadual e municipal, o campo territorial de fiscalização amplia, aumenta. Hoje, em Conquista, nós aqui, estamos representados aqui, o professor Zenaldo, ali, Klinger, Júnior, estão aqui representando o fisco municipal. Muito obrigado aos nossos colegas que vieram nos prestigiar hoje aqui. Qual é a nossa preocupação? Os contribuintes que estão cadastrados onde? Em Conquista. Acabou isso. Porque agora eu vou querer saber de todas as pessoas, as empresas que venderam para consumidores onde? De Conquista. Então, se um camarada lá do Amapá vender para Conquista, e se essa venda ela for significativa, eu vou querer fiscalizar ele. Bom, mas ele está no Amapá, problema dele, eu vou lá. A pessoa no Amapá, vou. Júlio vai, né, Júlio? Júlio é assim, aventureiro, gosta. Ele vai lá no Amapá fiscalizar. Lógico, isso vai ser tudo para o sistema, só para vocês entenderem. Porque agora é o destino que vai interessar. Se o imposto foi, se a venda foi feita aqui para Conquista, então aquele contribuinte lá de não sei onde, até do exterior tinha que poder fiscalizar, porque importação não está dispensado a cobrança do IBS e CDS. Outra coisa. Então, a mudança para o destino também vai contribuir com o fim da guerra fiscal, porque o que gera a guerra fiscal? Sobretudo pelos estados. A questão das concessões de isenções e incentivos. Eu quero atrair pessoas para cá, para o meu estado, eu concedo isenções. Mas para que eles se cadastrem aqui. Acabou isso. Como agora é o destino, não estou mais preocupado se o cara está cadastrado na Bahia, se o polo lá a Ford, quando veio lá para Camaçari, isso para mim agora não vai fazer diferença nenhuma. Porque eu vou querer saber para onde os carros estão indo. E não onde os carros estão sendo o quê? Produzidos. Essa mudança é significativa. Então, eu amplio o campo territorial, não apenas de recolhimento, você então que é contador, agora vai ter que acompanhar as alíquotas de IBS estadual, e depois vocês vão ver ainda isso, e IBS municipal. Ah, peraí, campanha, agora não estou entendendo mais nada. Você disse que tem agora o IVA, que eu tenho o quê? CBS e o quê? IBS. CBS de quem? É da União. Só que o IBS, eu vou ter uma parte do Estado e uma parte do município, chamado IBS estadual, IBS municipal. Então você vai ter que saber a alíquota, o sistema vai te proporcionar isso, de 5.559. Pelo menos é só a alíquota. Pior é se fosse o quê? Legislação. Aí é muito pior. Vamos lá. Agora, incidência por fora. Nós já falamos, nós estamos na terceira já.
No Brasil, existem dois tipos de incidência, chamada incidência por dentro e incidência por fora. Gente, isso é importante. Isso é importante. E isso, inclusive, é uma das causas que eu vou falar agora, que me faz pensar positivamente em relação à reforma tributária, a chamada incidência por fora, que é isso que vai acontecer. Mas o que é isso? Lógico que isso aqui seria uma aula só para a gente poder explicar. Vou passar muito por cima para que vocês possam entender. Eles estão relacionados, essa coisa de incidência por dentro, incidência por fora, a forma de se calcular o tributo. Na incidência por dentro, a base de cálculo, ela é o somatório do preço da mercadoria e do imposto, ou seja, o imposto incide sobre ele mesmo. Não vou explicar isso aqui agora. Os alunos de contabilidade geral, contabilidade introdutória aqui, que fizeram comigo, já sabem fazer isso. Não é isso? Vamos lá. A base em cima mercadoria mais imposto. Só que quando eu vou para a incidência por fora, eu calculo apenas em cima do valor da mercadoria. Apenas isso. Em cima do valor da mercadoria. Então, na incidência por dentro, pensa, dentro da base de cálculo, ou seja, o imposto está onde? Dentro da base de cálculo. Então, além do preço da própria mercadoria, eu também tenho o imposto. Então, o imposto em cima dos dois, mercadoria e imposto. Na incidência por fora, ou seja, o tributo está por fora. Então, a incidência é apenas em cima do valor da mercadoria. Agora, bora raciocinar. Olha bem, a escolha pela incidência por fora diminui a carga tributária. Isso está certo. Isso é interessante em relação à reforma. E por que, campanha? Na incidência por fora, olha, vamos pensar aqui em cima. A minha base de cálculo é mercadoria, na incidência por dentro, perdão. A minha base de cálculo é mercadoria mais o quê? Mais imposto. Na incidência por fora, a minha base de cálculo é só o quê? Mercadoria. Então, se eu tenho uma alíquota, sei lá, 10%, 15%, incidindo sobre mercadoria mais imposto, o valor do imposto é maior. Eu tinha feito uma artezinha explicando tudo isso, mas ia demorar muito. Tá? E aqui, como é distante, eu tive que tirar isso. Tá? Mas seria muito interessante vocês entenderem esse processo. Então, na incidência por fora, só incide em cima da mercadoria. Então, é lógico, base menor gera imposto menor. Esse é um ponto positivo da reforma. Então, eu a partir de agora, por exemplo, ICMS, incidência por dentro. ISS, incidência por dentro. PIS, COFINS, tudo incidência por dentro. O único que a incidência ia por fora é o IPI. Então, vou passar aqui só para vocês entenderem, eu coloquei essas duas mochilinhas, os meus alunos aí de introdutória vão saber isso. Está vendo? Antes da reforma, eu tenho PIS, COFINS, ICMS e ISS, tudo dentro do valor da mercadoria. E tenho por fora o IPI. Então, se eu estiver considerando o imposto, ele vai incidir em cima da própria mochila, mas também do imposto que está dentro dele. É um cálculo de matemática interessante. Agora, com o IBS e CBS, o que vai acontecer? Olha, a incidência por fora. Então, ele vai incidir em cima apenas de quê? Mochila. E eu botei aqui embaixo o quê? IPI o quê? Zona Franca de Manaus. Porque eu aprendi hoje que a CBS não vai substituir o quê? O IPI. Porque o IPI será reduzido a zero. Exceto para os produtos que sejam produzidos similares àqueles que são produzidos onde? Na Zona Franca de Manaus. Muito bem. Então, a partir de quando a reforma começar mesmo, isso a partir de 2000, lógico que tem um processo de uns são antes, outros depois, mas a gente vai ter essa situação apenas aqui. Vamos lá. Base ampla agora. O que a gente tem para falar aqui? Olha, IBS e CBS incide sobre toda a operação com bens e serviços. Então, se prepara, porque agora CBS e IBS vai incidir sobre
Bota isso na sua cabeça. Se eu tinha antes o ICMS incidindo apenas sobre bens, em algumas situações sobre serviços, e se eu tinha a CBS, o ISS, incidindo em cima de serviços, eu agora terei o quê? CBS e IBS incidindo sobre bens e serviços. Então, o município vai ganhar com isso. Porque hoje, se eu pago o ISS apenas sobre serviços, na parte do IBS, o que? Municipal, vai incidir sobre serviços e vai incidir sobre o quê? Sobre bens. Então, tem um estudo do IPEA que diz que em torno de 80% dos municípios brasileiros haverá aumento de arrecadação com o IBS. 80% dos municípios. Porque eu aumento a base de incidência. Eu não vou incidir o que hoje a gente tem chamado de ISS, incidindo apenas sobre serviços. Mas se eu comprar um veículo, vai ter IBS municipal. Eu não, né? A pessoa que compra e revende. Mas vai ter no valor que eu vou pagar, vai ter IBS. E vai ter IBS municipal e IBS estadual. Antes tinha ISS na venda de um veículo? Não. Mas agora vai ter. Então, quando a gente chama de base ampla, é isso. Eu aumento a minha base aí de incidência. Então, eu vou ter, olha, nós contadores que somos, a gente vai ter que começar a pensar o seguinte, olha, operações com bens, e aí bens móveis e imóveis, tanto operações com bens móveis, que são mercadorias, etc., como bens imóveis, vai ter incidência de IBS e CBS. Bens materiais e imateriais, vai ter incidência de IBS e CBS. E lembra, o IBS estadual e o IBS municipal. E operações com serviços. Fornecimento, né, vai ser aí o que a gente chama de fato gerador, do IBS e CBS. E a base ampla, o que eu já acabei adiantando. Ou seja, o IBS estadual, todas as operações com bens e serviços. IBS municipal, todas as operações com bens e serviços. Ou seja, eu amplio a diversificação de atividades. Então, para o fisco municipal, nós aqui, representantes do fisco, essa é uma maravilha em termos de arrecadação, vai aumentar, porque eu amplio a base de incidência. O que hoje era só serviço, lá na lista de serviços do ISS, eu agora vou... A gente, por exemplo, nós do fisco, a gente vai poder fiscalizar comerciantes. Se aquele comerciante ele for interessante para o município de Conquista, a gente pode solicitar no comitê gestor para a gente poder fiscalizá-lo. Porque agora não vai fazer diferença se é fisco estadual, se é fisco municipal. Qualquer um agora será interessante para os dois, inclusive para o Estado. Se o Estado, hoje, quem fiscaliza um banco em relação ao ISS? O município. Mas o banco, o Estado poderá visitar para fiscalizar, para cobrar o IBS, lógico, estadual, mas de quebra ele vai também fiscalizar para o IBS municipal. E também de quebra ele vai fiscalizar o quê? A CBS, porque a base é a mesma, o fato gerador é o mesmo, a legislação é o quê? A mesma. Olha que interessante. Do ponto de vista da cooperação. E setores que antes não eram tributados, passaram a ser tributados. Locação de veículo, vai passar a ser tributado. Locação de bens imóveis. Ah, poxa, eu tenho uma casa e eu alugo uma casa. Eu vou pagar IBS? Calma. A priori, sim. Mas tem duas regrinhas que você vai ter que analisar aí. Se no ano anterior a sua renda com imóveis, com aluguel de imóveis, foi acima de 240 mil, e se você tinha acima de 3 imóveis alugados. Então, se você só tem 2 imóveis, apenas 2, e ganhou no ano anterior 1 milhão, você não vai precisar pagar IBS, porque o critério é cumulativo. Se você tem 10 imóveis e só arrecadou no ano anterior 200 mil, você não vai pagar IBS. Para você pagar IBS sobre locação de bens imóveis, alugar uma casa, você tem que ter 4, 5, 10, 20, 30 casas.
e, no ano anterior, acima de 240 mil. Essas são regrinhas que a gente precisa também estar por dentro. E aí agora a gente chega aí nesse ponto, que é importante, da não cumulatividade plena. Então, pai, o que é isso? O que é não cumulatividade plena? Olha bem, tem a ver com a forma de pagamento. Veja, quando eu falei incidência por dentro e incidência por fora, eu falei sobre a forma de calcular o imposto. Falar sobre não cumulatividade plena agora é falar sobre a forma de pagamento de imposto. Existem, gente, duas formas, ou seja, eu tenho aqueles tributos que são cumulativos e tenho aqueles tributos que são não cumulativos. Presta atenção nisso. Isso aqui é um dos pontos mais importantes da reforma. Então, se você está interessado em querer saber sobre reforma, tem que aprender isso aqui. Inclusive o pessoal do fisco municipal, aquelas pessoas que só trabalham com legislação municipal, você vai ter que se acostumar com não cumulatividade. E, sobretudo, a não cumulatividade plena. Como é que vai funcionar isso? Olha, quando não for possível deduzir o imposto pago na operação anterior, isso é o chamado tributo cumulativo. Eu tenho uma artezinha, eu fiquei, poxa, velho, minha cabeça pensou isso, ficou bem legal. Vocês vão entender o que é cumulativo e não cumulativo. Então, tributo cumulativo, ou seja, quando não for possível deduzir o imposto pago, tá? Ou seja, a mesma etapa da cadeia, né, de consumo ali, de produção, é tributada mais de uma vez. Quando for possível deduzir o imposto pago, aí eu tenho o quê? Um não cumulativo. E é isso que a reforma introduziu, não cumulatividade. Então, a sistemática de apuração, ela vai ser semelhante à do ICMS e à do IPI. Eu vou ter ali, olha, nas aquisições, gerando crédito de IBS e CBS, e nas vendas, gerando débito ou dívida de IBS e CBS. Bem, como é que é isso? Vamos aprender um pouquinho aqui? Olha bem, eu coloquei aqui para vocês essa arte. Eu pensei hoje, inclusive, poxa, como é que eu posso explicar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem o que é ser uma incidência cumulativa e uma incidência não cumulativa? Eu estou colocando aqui 1, 2, 3, 4, o quê? Assim. Para que vocês possam entender, ou seja, você vai chegar em sua casa, está com fome, vai tomar um iogurte. Iogurte é um produto, não é isso que você está consumindo. Mas iogurte nasce iogurte? Não. Tem uma vaquinha que está produzindo leite lá na roça, não sei onde. Tem um pessoal que faz a coleta daquele leite, que leva às vezes para a cooperativa. Aí a cooperativa leva para um determinado produtor. Sapato, você tem um sapato de couro. Tem um boi, coitado, que morreu. Estava com um couro lá, o pessoal pegou na rua, tirou o couro, deixou as carnes no urubu, e aí o que aconteceu? O sapato que você está usando é fruto disso aí. Mas pegou o couro, teve alguém que teve que tratar o couro. Então, toda mercadoria, ela tem uma cadeia de produção. E aqui eu fiz essa explanação. Como se eu tivesse aqui, tá o camarada ali que está produzindo leite. Está vendo? Etapa 1, só um exemplo. Eu tenho ali no 2, o pessoal que faz a coleta lá do leite, que está coletando os leites lá. Na 3, levando lá para uma cooperativa. Na 4, o pessoal que faz iogurte ali. E na 5, o pessoal que vende o iogurte. Olha como é que é a tributação cumulativa, presta atenção. Na etapa 1, eu pago o imposto. Beleza? Eu vou para a etapa 2. Eu pago o imposto. Mas o que você está percebendo ali? Que o imposto pago na etapa 2 inclui o quê? A etapa 1. Inclusive o imposto que estava onde? Na etapa 1. É imposto sobre imposto. É aquilo que nós chamamos de tributação em cascata. Que é um imposto incidindo sobre o outro. Aí nós vamos para a etapa 3. Eu tenho ali, olha, incidência em cima da cadeia 2 e 1. E eu vou para 4. A 4, o imposto que eu estou pagando ali na etapa 4, está incidindo em cima da etapa 3, 2 e 1, inclusive sobre os impostos que foram pagos na etapa 1, na etapa 2, na etapa 3.
E aí, quando eu chego na etapa 5, olha que coisa interessante. Ele paga imposto sobre toda a cadeia, inclusive sobre os impostos que já foram pagos nas etapas anteriores. Isso que é incidência o quê? Até pelo próprio desenho você percebe isso. Incidência cumulativa. Mas é assim que vai funcionar o IBS e a CBS? Não. A forma como o IBS e CBS é funcionar é assim. Presta atenção. Etapa 1. Eu paguei ali, né? Beleza. Vamos para a etapa 2? Bora. Eu só pago naquilo que eu acrescentar. Tá vendo? Veja que o vermelhinho aqui só está em cima de quê? Do 2. Vamos para 3? Incide apenas em cima da 3. Vamos para 4? Beleza. Vamos incidir apenas em cima daquilo que a etapa 4 agregou. Por que é IVA? Imposto sobre valor, o que, gente? Agregado. Então ele vai incidir apenas em cima daquilo que foi o quê? Agregado em relação à etapa anterior. É diferente de uma incidência cumulativa, que ele vai incidir em cima de todas as etapas, não importa se tu pagou 1.000 na etapa anterior, ele vai incidir o imposto em cima daqueles 1.000 que tu já pagou. E aí eu vou para a etapa 5. A etapa 5 ele vai pagar somente pela etapa 5, aquilo que ele adicionou ao processo. Olha como as duas imagens elas são diferentes. Vamos voltar lá? Assim eu tenho uma incidência cumulativa. Assim eu tenho a incidência não cumulativa. Você acha que você paga menos imposto aonde? Na não cumulativa. E aí eu tenho agora, eu coloquei, incide somente sobre o valor que for agregado. Ou seja, é a razão de ser do IVA. Então quando você falar IVA, não é uva, é IVA, que é o imposto sobre valor agregado. O conceito, a explicação para o nome IVA tem a ver com isso aqui. Incidência não cumulativa. E vai valer para quem? Vai valer para o IBS e vai valer para quem? Para o CBS. Agora, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, isso aqui é muito interessante. Muito interessante. O que é que eu vou explicar o cálculozinho para vocês? Vamos lá? Eu queria que vocês, quem tivesse aí de óculos, preste atenção nisso aqui agora, para ele estar explicando aqui agora. Vamos lá. Gente, presta atenção. Eu tenho aqui, olha, uma empresa A. Tá? Vou botar isso aqui. Eu tenho uma empresa A. Acho que eu fiz. Peraí. Só dar a volta aqui, gente, que facilita. Vamos lá. Eu tenho uma minha empresa A que... Eu tenho uma empresa A, indústria extrativa. Ela extrai minério de ferro. Tá bom? Ela extrai minério de ferro. E, lógico, vende isso para a empresa B, indústria de transformação, que vai fabricar e vender panelas. Panelas. Vou chegar na tua casa hoje. Primeira coisa que tu vai fazer é olhar para a panela que está na sua casa. Então, mas a panela, que é panela que você faz lá o arroz, que você faz o feijão, aquilo não nasceu panela. Alguém lá atrás, no passado, alguém teve que extrair o minério de ferro, juntar com carbono para dar o quê? O aço, não é isso? Eu estudou química aqui. Vamos lá. Vamos imaginar, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho. Dá para chegar? Não, né? Quem tem a vista boa. Vamos imaginar que essa empresa A vendeu para a empresa B por R$1.000. Tá bom? Nesse caso específico, o IVA é 0. Então, eu tive 0 de imposto. Não vamos querer saber por quê agora. Mas vamos pensar. Essa empresa A vende para a empresa B e vende por R$1.000. O IVA, 0%, 0 ali. Qual é o valor da fatura? R$1.000. Muito bem. Aí agora que os contadores entram na jogada. Quando o contador, aí, pessoal de introdutória 2, eu vou debitar, chamado débito de IBS,
Porque débito é de ter, de dívida, ou seja, quando eu vender, tá bom? Eu não tenho débito de IBS, porque eu não tenho dívida de IBS, porque o IBS foi quanto? Foi zero. Tudo bem. Como eu não tenho operação anterior aqui, eu não tenho crédito aqui. Então, quanto eu vou recolher? Nada. Tudo bem, vamos seguir. Essa empresa aqui vendeu minério de ferro para a empresa B, que transformou aquilo lá em aqueles lingotes, fizeram as panelas e vendeu para a empresa C, que é uma empresa atacadista. Ela vende panelas. Eu estou interessada nessa figura aqui agora, na figura B, presta atenção. Ela vai vender esses 1.000 por 2.300. Tá bom? Só que agora eu vou ter incidência, lógico, alíquota aqui hipotética, tá? Só para poder facilitar o entendimento de vocês. Eu tenho um IVA de 10%. Então, lógico, 10% em cima de 2.300, eu tenho quanto? 230 de IVA. Qual o valor da nota fiscal? Fatura de 2.530. Eu vou pegar os 2.300 mais os 230, dá 2.530. Aí entra o contador. Como é que o contador vai fazer? Como ele está vendendo, qual é a dívida? Qual é o débito de IBS que ele tem? 230. Espera aí, mas eu paguei IBS ou a CBS, o IVA, na operação anterior? Não veio na nota porque foi quando? Foi zero. Então, eu não tenho crédito de IVA, porque na nota fiscal que esse camarada emitiu, como a alíquota foi zero, ela não foi destacado o quê? O imposto. Ah, olha o que vai acontecer agora. Não sei se vocês vão enxergar aqui embaixo. Comitê gestor aparece na jogada. Hoje é fácil. ICMS, o cara paga, vai direto para os cofres do Estado. Hoje paga-se o ISS e vai direto para os cofres do município. Esquece isso agora em relação ao IBS e CBS. CBS tudo bem, outra coisa, está fora da jogada. Mas do IBS só vai agora depois que passar pelo comitê gestor. Então, o comitê gestor ele vai se apropriar, entre aspas, desses 230. Está aqui. Fica aí, fica calmo. Vamos seguir. A empresa C agora, que vende no atacado panelas, vai vender para a empresa D, varejista, aqui as panelas. E ela vai vender, ela comprou por 2.530, não é isso? A empresa B vendeu para a empresa C, e a nota total foi 2.530. E ela vai vender esses 2.530 por 3.900. E a alíquota do IBS, vou chamar logo de IBS aqui que me interessa, 10%, R$390. Qual vai ser o valor da nota fiscal? 4.290, dos quais 3.900 é mercadoria propriamente dita e 3.390 é IVA. Cadê o contador? Olha, agora começa a ter o que a gente chama de não cumulatividade. Como eu vendi por 3.900, eu tenho 10% de IVA, 390. Ah, qual é a minha dívida? 390. Mas o que acontece? Eu paguei quanto? Quando eu comprei, porque isso aqui veio na nota. Eu paguei quanto? 230. Então, seria cumulativo se eu pagasse os 390. Mas aí o que a regra estabelece? Eu subtraio o imposto, a mesma regra do ICMS. Eu subtraio o que eu paguei quando eu adquiri. Então, 390 menos 230, isso dá quanto? 160. Eu vou recolher isso para o comitê gestor. Esse pessoal aqui vai recolher isso. Aí vamos lá para o último, vende lá para o consumidor final. E ele vai vender isso que ele comprou por 4.290, ele vai vender por 4.800 para essa mulher que queria a panela. Ela queria, porque queria aquela panela. Aí o que vai acontecer? O IVA de 10% de 4.800, 480. 4.800 com 480, nota fiscal 5.280.
cadê o contador? Aí o contador aparece. Eu tenho uma dívida de quanto? 480, ou seja, um débito de IBS de 480. Mas se eu paguei IBS, quando eu comprei desse camarada aqui, e eu paguei quanto de IBS? 230. Ficou aqui, 390, perdão, 390. Então, 480 menos 390, eu vou recolher quanto? 90. Recolho lá para o comitê gestor. Então, veja, olha, foi recolhido 230, foi recolhido 160, foi recolhido 90. Beleza. Aquela mulher lá no final, ela pagou quanto de IBS na nota? 480, não foi? Se você somar os 230 aqui, com os 160 aqui, e com os 90 aqui, dá quanto? 480. Então, o que a mulher está pagando na ponta corresponde o quê? A todo o imposto de quê? Da cadeia produtiva, apenas daquilo que foi agregado. Companhia, beleza. O imposto pago pelo consumidor final, no valor de 480, é arrecadado sobre o valor agregado a cada etapa das cadeias produtivas. E aí, o que acontece? Esses 480 será distribuído, aí, no caso do IVA, União, Estados, IBS estadual e IBS municipal. Beleza? Vamos lá. Agora aqui, muito rápido, vou falar rápido. Quantas horas? Eu estou me perdendo nas horas. Oi? 10 para as 9. Então, tenho aí 15 minutinhos para eu poder concluir o que eu vou falar. E é muito importante isso aqui agora. Vamos lá. Gente, olha, eu vou falar só sobre outras coisas. Sim, mas eu prometo ser rápido. O que me interessa é isso aqui, olha, para vocês. Olha, o cronograma da reforma tributária. Isso aqui é bem legal, por isso que eu deixei por último para você ficar. Regime de tributação, nova sistemática de codificação, split payment, tá? Comitê gestor do IBS e cronograma da reforma tributária. Olha bem, quando eu falo sobre regime de tributação, e aí a gente vai ter, é importante, chamado regime normal, que é quem vai pagar o IBS normal, tá bom? Os chamados regimes diferenciados. Isso aqui é importante, gente, olha. Quem é da área aí, olha, de profissões regulamentadas, advogados, engenheiros, contadores, vocês vão pagar IBS agora. Só que vocês vão pagar IBS com redução de 30% na alíquota. Então você vai pagar 70% da alíquota. Certo? Então a alíquota que foi estabelecida para o IBS, você vai pagar 70% dela. Na área de educação, saúde, medicamentos, material de limpeza, vai ter redução de 60%. Então vai pagar o imposto sobre 40% da alíquota do IBS. Vou ter a alíquota zero para cesta básica, para hortifruti e ovos, transporte público coletivo. Esses são chamados regimes diferenciados. Tá bom? Nós temos os chamados regimes específicos, Zona Franca de Manaus, combustíveis, telecomunicações, bancos, planos de saúde. No caso de planos de saúde, haverá uma redução de 60% da alíquota do IBS e CBS. Tá bom? Operações com imóveis, isso aqui que é interessante, né? Todo mundo quer saber, eu alugo uma casa. Então, se você vender uma casa, vai pagar 50% da alíquota do IBS. Se você construir casas, construtores, por exemplo, vão pagar 50% da alíquota de IBS. E locação, professor, locação vai ter uma redução de 70%. Então, lembra aquelas duas regras que eu falei? No ano anterior, tem que receber mais do que 240 mil. E tem que ter mais de 3 imóveis. Mas você não vai pagar a alíquota cheia do IBS. Você vai pagar 70%, com a redução de 70%, você vai pagar o quê? 30%. Bares, 40% da alíquota, restaurantes, 40%, hotéis, 40%, locação por temporada, 40%. E aqui o Simples Nacional, que eu sei que muitas pessoas querem saber sobre o Simples. No caso do Simples, nós vamos ter duas situações. O que a gente chama de regime unificado e o regime híbrido. Aí a empresa vai ter que fazer a opção, se pelo regime unificado ou se pelo regime híbrido. Então você que está estudando em contabilidade, você vai ter que saber mexer com isso também.
No regime unificado, eu vou pagar o IBS e CBS dentro do Simples. Agora, você vai ter um problema, você não vai poder se creditar, se você for de meio de cadeia, uma empresa do Simples Nacional de meio de cadeia, você não vai poder se creditar de IBS e CBS. Se você não se acredita, não pode se acreditar, você não pode deduzir. Lembra daquela hora quando eu mostrei ali, toda aquela regrinha? Os créditos, você não vai poder. Aí que aparece? Chamado regime híbrido. Tá? Paga IBS, CBS fora do Simples. Somente CBS, aí imposto de renda, CSLL e a CPP você vai pagar dentro do Simples. Mas IBS, CBS você pode pagar fora. E pagando fora, você poderá se creditar da CBS e do IBS. Então, toda aquela jogada que eu expliquei da não cumulatividade, ela vai valer, mas somente para a empresa se estiverem no regime híbrido. Em relação ao MEI, a obrigatoriedade de ter que emitir nota fiscal, não apenas para CNPJ, mas também para CPF. Hoje, quem é microempreendedor, a obrigatoriedade é de emitir nota fiscal para quem tem CNPJ, né? CNPJ. Mas, a partir de 2027, vai ter que emitir nota, inclusive, para CPF, tá? Para clientes CPF. Nova sistemática. Gente, essa aqui é uma coisa que está apertando aí o juízo de alguns, tá? Porque essa nova codificação. A gente vai ter ali, olha, chamado CST, que é o Código de Situação Tributária, composto por 3 dígitos. E a gente vai ter o Código de Classificação Tributária. Olha que nominho interessante, o C-Class Trib. Acostuma com isso. E não é inglês não, tá, gente? O Class Trib, não, por favor. O C, ali, pequenininho de código. O Class ou Class é de classificação. E o Trib é de tributária. Então, perceba, são mais outros 3 dígitos. Então, nós teremos 6 dígitos agora. 000, os 3 primeiros, é o CST, que corresponde ao Código de Situação Tributária. E os outros 3, que é o chamado C-Class Trib, que é como se fosse uma subclassificação ou um subcódigo dentro do CST. Tá bom? Em relação à nota fiscal, a nota fiscal poderá ser validada, rejeitada ou denegada. Quem é do fisco estado que trabalha aí com fiscalização estadual ou com o comércio sabe do que eu estou falando. No âmbito do município, dos serviços, isso não existe. Nota fiscal rejeitada, não tem isso. Tá? Então, a partir de agora, se der algum problema ali naquela codificação, na construção da codificação CST, C-Class Trib, a nota pode ser rejeitada. Aí você mantém a mesma numeração e faz a correção, mas ela poderá ser denegada. Aí acabou, a nota está de fato anulada. O que é um split payment? Poxa, né? Nós temos aí agora esse termo em inglês. Split, em inglês, do verbo dividir, payment, eu tenho aí pagamento. Então, pagamento dividido. É uma nova sistemática que a gente vai ter que se acostumar. Porque hoje, quando a gente paga, você compra uma mercadoria, eu digo agora, você na condição de comerciante, você na condição de prestador de serviço. O que você faz? Você emitiu a nota, o cara te paga, beleza. Quando é no outro mês, você faz o quê? O pagamento do imposto. Não é assim que funciona? ISS dia 10 do mês seguinte, ICMS dia 9, né? É dia 9 do mês seguinte. Isso acabou em relação ao split payment. Quando você fizer uma compra, por isso que o nome chama-se split, dividido, pagamento dividido. Ou seja, o imposto já vai direto, no caso do IBS, para o comitê gestor. E a empresa só vai ficar com o valor da mercadoria. Isso para efeito de redução da inadimplência vai ser uma maravilha. Mas isso só vai valer para operações feitas com cartão de crédito, boleto, Pix, ou seja, tudo aquilo que envolveu o sistema bancário. Se você chegar com dinheiro lá, não tem como ter split payment. Então, são operações que envolvem o sistema financeiro. Então, pagamento dividido, ou seja, o fornecedor e o ente tributante, o recolhimento é imediato.
altera a lógica atual de recolhimento do mês seguinte, isso acaba. O dinheiro do tributo não passa mais pelo caixa da empresa, porque tinha muitas empresas que fazem o quê? Isso ajuda no fluxo de caixa. Só um exemplo, vamos imaginar que eu faço uma venda de 1.000, dos quais 900 é mercadoria e 1.000 é imposto. Vamos imaginar assim, faço uma venda de 1.000, 900 é minha mercadoria e 1.000 corresponde ao, e 100 corresponde ao imposto. Se eu vendo 1.000 sem imposto, 900 o quê? Mercadoria. Se eu faço outra venda de 1.000 sem imposto, 900 mercadoria. Outra venda de 1.000 sem imposto e 900 mercadoria. Eu vou vendendo várias vezes 1.000 e vou ficando com 100, que é do poder público, né, do ente tributante, comigo. E somente no mês seguinte é que eu vou lá e pago. É como se esse 100 não entrasse mais no seu caixa. Só vai entrar agora o quê? Os 900. E o banco pega o 100 e já manda direto para o comitê gestor. Ah, velho, então, aí agora, quem vender com cartão de crédito, quem vender com boleto, quem vender por Pix, vai ter que se acostumar a ficar sem aquele dinheirinho ali, né, para ajudar a pagar as contas do mês. Ah, no outro mês eu me viro para pagar o tributo. Mas agora, você já vai ter problema agora. Agora, isso é uma oportunidade para nós contadores. O quê? Gestão de fluxo de caixa. Aí você vai ter que trabalhar isso com os seus clientes. Já estou chegando no final, tá? Comitê gestor, tá bom? Isso aí é importante. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar no pré-comitê gestor, representando a Confederação Nacional de Municípios. Né? O comitê gestor ele já foi instituído, mas a gente tinha um grupo de trabalho mexendo com o comitê gestor, montando o comitê gestor. Foi uma oportunidade assim, muito gratificante para mim poder estar participando, mas em função de umas brigas aí entre a CNM e a FNP, e aí eles se afastaram, né, daquele acordo de cooperação técnica e nós tivemos que nos afastar, né, daquelas atividades. Mas ela é uma entidade pública de regime especial, representação paritária entre estados, 27 membros e 27 municípios, isso no âmbito do Conselho Superior, tá bom? Vamos lá. Autonomia financeira, administrativa, técnica, orçamentária. Agora, o que é mais importante em relação a isso? Os fiscos, sejam, e aí o comitê gestor, o nome está claro ali, IBS, então, ele não vai trabalhar com o CBS, só vai trabalhar com o IBS, ótimo. Mas eu represento o fisco municipal. Eu terei três coisas importantes, que é o quê? A fiscalização, o lançamento e a cobrança do tributo. Essa vai ser a nossa função como fiscal de tributos do município ou do estado. Fiscalizar, beleza, é a nossa tarefa. Bom, lançar, eu fiscalizei, identifiquei que há uma diferença ali de tributos, eu vou lá e faço o lançamento e posso cobrar. Ah, e um detalhe importante que estava na transparência aqui na Alana e eu não falei. O IBS ele vai ser declaratório, viu? O que significa? Que emitir a nota, o fisco não vai precisar mais fazer o lançamento. Se notas fiscais forem emitidas e você não pagou, já poderá ser inscrito em dívida ativa direto. Ou seja, a fiscalização só vai trabalhar para pegar diferenças entre aquilo que foi o que emitido de nota e a realidade, tipo cartão de crédito. Mas mesmo assim, no cartão de crédito vai ter ainda o quê? Os split payments, né? Aí que acabou, né? Essa coisa da inadimplência. Então, a gente vai ter que pegar diferenças. Fatos geradores que não foram declarados, e aí a gente pega. Mas a partir de agora, ou seja, eu emiti a nota, a partir de agora sim, né? Com a reforma. Emiti a nota fiscal, está lá no sistema, tá. Não paguei, o comitê gestor vai poder escrever isso em dívida ativa, lógico que isso vai ser administrado por cada ente, mas já pode fazer isso direto. Eu não vou precisar de um auditor para fazer a apuração daquele valor que já foi declarado na nota para fazer uma auto-infração. Isso acabou. Tá? Enquanto isso, o ISS já é assim. Então, o que o comitê gestor vai fazer? Regulamentação, arrecadação, compensação, distribuição e o contencioso. Então, olha, a arrecadação
é que vai fazer parte agora da CBS. Então, o dinheiro não vai cair direto na conta da prefeitura, o IBS municipal. O IBS estadual não vai cair direto na conta do Estado. Primeiro vai passar pelo cofre do comitê gestor, e aí depois o comitê gestor vai fazer uma distribuição. E só essa parte de distribuição já é uma outra aula. E é bem interessante. E muito interessante. Tá, vamos lá. Financiamento do comitê gestor, um percentual da receita do IBS. Era 2%, agora é 3%. Eu fiz questão de colocar só o percentual, porque o 3 ainda está no PLP 108, que pode sofrer alterações. E agora vamos para o cronograma, que é isso que eu sei que vocês estavam mais interessados, e eu deixei por último para você aguardar aqui, porque eu sei que essa palestra deve estar bem chata, né? Mas vamos lá. Gente, nós temos aqui, olha, isso aí você pode até levar para casa. Ah, sim, a palestra vai ser disponibilizada aí no grupo de pesquisa, tá bom, para vocês, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, olha, quais são os tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Aqueles 5 impostos, tributos, na verdade, que nós já falamos. No meio aqui eu tenho o CBS, o IBS e tenho o imposto seletivo cá embaixo. Aqui em cima eu tenho o ano de 2026, o ano que vem. É o ano que vem. 2026, 2027, 2028. E aí eu mudei a cor aqui. 29, 30, 31, 32 e 33. Como é que vai funcionar isso? Primeira coisa que você já precisa saber, olha, em relação ao PIS e COFINS. Então, normal no ano que vem. Então, até o ano que vem, 2026, vai pagar PIS, COFINS, normalmente. Só que a partir de 2027, olha, não existe mais PIS e COFINS. Se não existe, o que vai acontecer? A CBS ela entra no lugar. Mas no ano que vem, professor, não está dizendo que vai ter uma CBS aí sim. Eu vou ter uma alíquota teste de 0,9%, tá bom? Só que a empresa ela não é obrigada a pagar. Ela tem que destacar na nota, mas hoje, inclusive, saiu uma nota técnica dizendo que não vai precisar mais destacar. A gente estava na dúvida disso hoje lá na prefeitura, até ontem, porque vai sair um vídeo aí produzido pela prefeitura explicando a questão da nota fiscal. Até então era a condição para não pagar a CBS era destacar na nota o 0,9% de CBS. Mas com essa nota técnica que saiu, dia 4 hoje, desobrigou a questão do destaque. Então veja, 2026, normal, PIS e COFINS, acaba em 2027 PIS e COFINS e entra no lugar o quê? CBS. Então, só que esse dinheiro aqui vai para onde? Para a União, porque não tem comitê gestor para a CBS. Então, vai direto para a União. Só que agora bora para ICMS e ISS. Normal ano que vem, normal 2027, normal 2028. Até 2028 está tudo normal. Só que aí agora é o detalhe, contadores e profissionais que estão aqui. 2029, 30, 31 e 32. A alíquota do ISS e do ICMS, elas vão sofrer uma redução. Ou seja, em 2029 eu vou cobrar 90% da alíquota do ICMS. Em 2030, 80% da alíquota do ICMS. Em 2031, 70% da alíquota do ICMS. 2032, 60% da alíquota do ICMS. E a partir de 2033, bal, tchau, tchau, ICMS. Lógico, quem entende de direito tributário sabe aqui que os fatos geradores de 2032, 2031, tem aqueles 5 anos que eu posso ainda cobrar por conta da prescrição tributária. Mas eu não tenho mais ICMS do ano de 2033. Eu não tenho mais ICMS do ano de 2034, por aí vai. E aí, olha o que acontece com o IBS que vai substituir esse. Olha bem, o IBS. CBS, ano que vem, teste de 0,9. O IBS, teste de 0,1. Só que ele continua em 2027, 0,1, e continua 0,1 em 2028. Só que, olha bem,
teste eu não preciso pagar o ano que vem, mas 2027, 2028 a gente tem que pagar. E aí, quando chega 2039, olha o que vai acontecer. A alíquota do IBS, o que acontece? Ela vai aumentando, né? 10, 20, 30, 40. Enquanto que a do ICMS e do ISS, 90, 80, 70, 60. Ou seja, o percentual da alíquota do ICMS e ISS vai reduzindo e o percentual da alíquota do IBS, a alíquota de referência, ela vai o quê? Aumentando. Veja, 90 com 10, 100%. 80 com 20, 100%. 70 com 30, 100. 60 com 40, 100. Tá? Então veja, uma redução da alíquota do ICMS e do ISS e um aumento de 10% do IBS. Quando chega em 2033, quando acabou ISS e ICMS, aí o normal para o IBS, e aí a de eterno. Beleza? Vamos agora para o IPI, campanha que você falou que o quê? Não será substituído pela CBS. Olha bem. Ano que vem, IPI normal. IPI ano que vem é normal. Só que quando chega aqui, olha, está quebrado aqui, não sei se você percebeu. Para a Zona Franca de Manaus, os produtos da Zona Franca de Manaus, normal. Para as demais, alíquota o quê? Zero. E aí vai, olha, ad eterno agora, olha, ad eterno, normal para produtos que sejam concorrentes dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, para os demais, alíquota zero, alíquota zero. Quem disse que o IPI acabou? O IPI não acabou. O IPI teve apenas o quê? A sua alíquota reduzida a zero. E o IS, que é o imposto sobre o imposto seletivo, nada acontece ano que vem, mas a partir de 2027, tudo normal. Essa é a situação da nossa... esse quadro, maravilhoso esse quadro aqui, dá para você ter uma visão geral de tudo aquilo que vai acontecer com a nossa tributação. É isso que a gente vai ter que começar a ver, tá bom? E é só para a gente concluir aqui rápido, principais desafios, investimentos em capacitação e tecnologia, eu acho que isso vai começar a pensar. Revisão das formas e prazos de recebimento e pagamento por conta do fluxo de caixa. Convivência com dois sistemas de tributação, né? Tanto o ICMS e ISS diminuindo, IBS e ICBS aumentando, IBS estadual e IBS municipal. E aí, como eu falei aquela hora para arrumar, a gente vai ter que, olha, incentivo ao consumo local. No caso dos gestores públicos. Você vai ter que atrair agora não mais empresas. Você vai ter que atrair o quê? Consumidores. A não ser que aquela empresa, ela promova no seu município o consumo. Mas se você atrai empresas para vender para fora, isso não é vantajoso. O vantajoso vai ser você trazer empresas que criem empregos aqui e que promovam a venda de coisas aqui. E se for para vender para fora, aí é complicado, porque você vai estar, lógico, gera emprego aqui, gera de alguma forma renda aqui, lógico, ninguém está dizendo que não possa ser feito isso. Mas o que é interessante é você ter empresas que possam trazer consumo para o local. E aí eu termino a minha apresentação com uma frasezinha de efeito aqui, bem legal. Olha o que ela diz. Existem duas coisas importantes na vida. Olha que interessante. O motivo e o momento. Você pode ter várias vezes o mesmo motivo, mas nunca terá o mesmo momento. Isso é o que se chama de aproveitar as oportunidades. Nós temos aí a questão da reforma tributária. Um motivo você tem para se preparar. Um motivo você tem para estudar. Um motivo você tem para se capacitar. Mas se você deixar para depois... É aquela história que eu conto na sala aqui para os alunos. O ônibus passou, você precisava pegar aquele ônibus. Poxa, velho, o ônibus passou, eu pego o próximo. Aí passa um outro ônibus e você fala, eu pego o próximo.
depois não vem outro ônibus, tu está ferrado. Não é isso? O ônibus já foi. E quem foi no primeiro ônibus está na tua frente. Então veja, uma coisa é o motivo tu tem. Agora, outra coisa é o momento. Aproveite a oportunidade. Estude, pesquise. Mete as caras no livro, seja aluno, aqui, profissional. Reforma tributária está aí como uma das grandes oportunidades profissionais. Eu falo direto para um camarada que está aqui na minha frente. Pedro Campanha. Uma oportunidade tamanha, mas a gente precisa estudar. Eu peço desculpas a vocês pela longa explanação, mas a gente precisava falar de algumas coisas. Meu muito obrigado a todos, tá? E é isso aí. Obrigado.